E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê, o primeiro de 2023, e para falarmos de um assunto mais do que sério, mas já chego lá. Quero abrir o vídeo de hoje, e esse assunto já tem até relação com o dossiê, falando sobre a vida jurídica de Bolsonaro. Quero falar com vocês também sobre uma fala do Arthur Lira. Existem algumas divergências aí dentro da própria esquerda, se Bolsonaro deve ser preso ou não, se a CPI vai ser boa ou não, e algumas coisas, inclusive a gente já comentou nos últimos vídeos e saíram algumas notas que seguem na mesma linha. Enfim, tem muita coisa pra gente falar nesse primeiro tema. Depois vamos falar sobre a questão dos militares. Ela segue escalando e agora um coro em torno de uma punição está cada vez maior. Vocês vão ver. Aí a gente chega no dossiê. Como todo dossiê, né? Tô eu passando pelo Twitter, me deparei com uma postagem que na hora que eu vi eu falei, ih, rapaz. E aí, como sempre, eu faço o que eu não deveria fazer. Fui dar um Google pra procurar mais alguma coisinha. Aí fui achando uma coisa, outra. Daqui a pouco me deparei com a matéria que trazia mais algumas informações que acabava por conectar em alguns vídeos anteriores, e isso tem a ver com algumas confusões, inclusive algumas pessoas que estavam aí envolvidas dentro da direita em algumas confusões que eu quero mostrar para vocês. Mas não quero adiantar nada, prometo, a história é interessante. Depois quero falar com vocês sobre o Fórum Econômico Mundial. Eu acho que isso dá tempo de falar ainda, porque tem muita coisa. Quero falar sobre a senhorita Marina Silva, mostrar com quem ela estava no dia de ontem reunida e falar mais algumas coisinhas também. E se der tempo, mas eu acho que não vai dar, quero falar da confusão das Americanas, que, meu amigo, essa tá bonita de ver. Mas se não der, a gente comenta. Vamos lá. Olha só. Ontem o Lira ele participou de um evento, junto com o interventor, o Capelli. Foram feitas inúmeras perguntas para ele aí, pelos jornalistas. Uma pergunta eu nem coloquei aqui no vídeo, mas perguntava para ele se ele achava que Bolsonaro deveria ser punido. Isso depois dele falar várias coisas. Vocês sabem, o interesse do tal consórcio, no final do dia, é ir atrás de Bolsonaro. É o interesse máximo. Só que o Lira também falou algumas outras coisas que eu acho que são interessantes. A Veja soltou essa nota que eu acho um pouquinho diferente do que o Lira falou. Eu acho que estão dando uma interpretação a mais. A manchete é a seguinte: parlamentares que mentem sobre golpe serão responsabilizados. Será que foi isso que o Lira falou? Aqui é a fala do Lira, abre aspas. Todos viram. As cenas são terríveis, violentas, gravíssimas. Eu concordo 100%. Parlamentares que andam mentindo com vídeo, dizendo que houve inverdade nas agressões que a Câmara sofreu no seu prédio, serão chamados à responsabilidade. Agora, o que isso significa, ser chamado à responsabilidade, são dos 500. Ele defendeu a punição, por exemplo, de um deputado, que está mais do que correto, que ele estava no meio da quebradeira, no meio do vandalismo. Isso é um absurdo. Esse ele foi claramente. Só que, isso é interessante também, saiu nota aqui na Folha de São Paulo, aquele tom de revolta com a fala do Lira, né? Os jornalistas queriam muito mais. Lira defende punir deputado que incentivou o ataque, mas isenta 3 deles. E talvez isentasse mais um deputado. O Lira falou que ele não poderia opinar, porque ele não tem informações reais sobre o que foi que aconteceu. Na verdade, uma deputada do PL, uma das que estão envolvidas nesse processo daí da justiça que já foram abertos, mas enfim. O Lira defendeu que a justiça puna parlamentares que tenham incentivado os atos do dia 8, mas só em defesa de 3 deputados. Lira disse que conversou com o Nicolas, com a Clarissa Tessio do PP e com o André Fernandes, e que não viu evidências até o momento contra os 3. Deve ter conversado, ou olhado o lado da história, falou, pô, beleza, deve ter aqui uma postagem outra aqui que possa ter passado do ponto, etc, tudo mais. Será? Pra ser caçado, etc, como o pessoal tá falando, botar no chilindró, talvez seja demais. Mas enfim, né? Os 2 últimos são alvos de inquérito da PGR. Abre aspas. Eu não vi, nos 3 parlamentares, Nicolas, André e Clarissa, nenhum ato que corroborasse com os inquéritos, afirmou Lira, citando que a investigação usa postagens antigas. Vamos esperar para ver o desdobramento aí sobre a questão dos deputados. Mas volto a falar. Se os deputados, todos eles trabalharem e adotarem em suas redes sociais uma postura mais institucional e deixar o discurso carregado para quando estiver no plenário, sei lá, na bancada assim, ó, no púlpito do plenário, lá dentro da Câmara, aí ele faz o discurso que ele quiser.
em período eleitoral, até eleição municipal para ajudar os vereadores que ele está apoiando, os prefeitos. Momento de eleição é um discurso, momento de trabalho é outro discurso. E muita ajuda quem não atrapalha. Eles acabam por se ajudar. A direita ela tem que ter um amadurecimento nesse âmbito. Mas vamos continuar. Aí veja só, isso aqui a gente já tinha comentado em vídeo. Aí saiu a nota no Igor Gadelha, eu gosto quando isso acontece, né, para poder reforçar e mostrar que eu não sou tão maluco assim. Eu falava o seguinte, que existe uma certa ideia que punir Bolsonaro não necessariamente é o melhor dos caminhos, colocar Bolsonaro na cadeia. E eu falava que existia sim uma percepção que isso poderia transformar Bolsonaro no Marte. Eles não querem isso, eles preferem deixar Bolsonaro aí sofrendo perante a justiça. Isso, aquilo, outro, olha o que Bolsonaro fez, bababá, tititi. E um dos melhores caminhos seria tornar Bolsonaro inelegível, que a coisa está caminhando a passos largos para acontecer. E o Igor Gadelha fala que parte dos aliados do Dilma é contra a prisão de Bolsonaro. Embora a militância petista faça coro em defesa da prisão do Jair, boa parte considerável dos auxiliares e aliados do Dilma é contra a detenção do ex-presidente. A posição está baseada no cálculo político de que a eventual prisão de Bolsonaro poderia favorecer o ex-chefe do Planalto eleitoralmente ao ajudá-lo a construir a imagem de um Marte. A avaliação desses petistas é de que o melhor cenário para Lula seria a justiça eleitoral tornar Bolsonaro inelegível, sem que a justiça comum mande prender o ex-mandatário. E isso está não seguindo o caminho para acontecer. Saiu a nota na madrugada de hoje, às 4h45, na coluna da Mela Megali, o que os ministros pensam sobre decretar a prisão de Bolsonaro hoje. Segundo a Bela Megali, a maioria dos ministros avalia que hoje seria um erro, por diversas razões. A leitura da maioria dos integrantes é que ter o presidente atrás das grades atualmente poderia tumultuar ainda mais o cenário nacional, e eu acho que ninguém quer isso de coração. Cara, assim, as pessoas podem até ter ideias, estar insatisfeitas com uma coisa ou outra, mas eu quero acreditar que as pessoas realmente querem ver o Brasil dar uma acalmada. Eu acho que vai ser bom para todo mundo, de coração mesmo. Eu acho que os focos têm que começar a voltar para o governo e ter notícias sobre isso, quando a gente fala da CPI, logo depois dessa. Seja em âmbito social ou político. Além disso, apontam que Bolsonaro precisa ter todas as garantias do processo legal observadas. E isso acabaria, né, por demorar, que tem um processo, recolhe depoimento, apresenta defesa, apresenta recurso, vai. Se você vai, prende, acontece isso, aí acabar querendo ou não, né, elevando os ânimos, criando crises, aí vem a história de Bolsonaro Marte, e meio que ninguém quer isso. Ou seja, responder ao processo e ter o direito de se defender. A avaliação de 3 ministros, feita à coluna, é que Bolsonaro só deve ser alvo de uma ordem de prisão após uma condenação pela justiça. Esse cenário, porém, pode mudar se o ex-presidente atuar diretamente para inflar novos atos golpistas contra a democracia. Hoje a punição que deve ser aplicada a Bolsonaro com mais celeridade é a sua inelegibilidade, né? Com mais velocidade. Isso aí está caminhando a passos largos. A gente tinha comentado, acho que ontem ou anteontem, que o PDT havia solicitado que o Tribunal Superior Eleitoral apensasse a minuta, né, que foi encontrada na casa do Anderson Torres, junto aí às ações que o PDT já tinha aberto contra Bolsonaro, e aconteceu no dia de ontem. Acho que ninguém esperava nada diferente. Está lá, né? TSE inclui minuta achada com Torres em ação contra Bolsonaro. Ele atendeu o pedido enviado pelo PDT. A vida eleitoral de Bolsonaro realmente está se caminhando para um cenário onde ele vai ficar inelegível. Então se preparem para esse tipo de notícia que vai acontecer. Não acho que... etc. tudo mais. Os próprios aliados de Bolsonaro vêm enxergando dessa forma, essa notícia sobre isso. Uma coisa outra que eu converso também, todo mundo está com esse sentimento, que dificilmente Bolsonaro não será punido por alguma coisa. Continuando, a gente também falou sobre isso da CPI. Planalto não se empolga com a CPI que investigaria aí os atos de terror lá no Senado. No vídeo de ontem eu falei sobre isso. E eu ainda falei sobre a possibilidade de termos uma CPI na Câmara. A CPI da Câmara para investigar as americanas. E eu falava no vídeo de ontem que com a CPI na Câmara e uma CPI do Senado, meu amigo, como é que o governo trabalha? Como é que resolve? E grande parte da população brasileira, ela não acompanha a política.
Ela quer saber do preço da carne, do preço do tomate, do feijão, do arroz, se o salário dela está aumentando, se a qualidade da educação do filho dela está melhor. É o que o povo quer saber, se os juros estão baixando. E aí o Gustavo Zucchi, da Conduil Gadelha, fala que Planalto não se empolga, né? Na avaliação dos ministros, o governo não ganhará nada com a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as investigações ao Planalto, Congresso e Supremo no dia 8. Segundo integrantes do primeiro escalão do Dilma, os beneficiados com a investigação tocada no Legislativo seriam apenas os próprios parlamentares, que poderiam utilizar a CPI como um palanque político, que foi o que aconteceu na última CPI do Senado, né? Em conversas reservadas, ministros petistas lembram a máxima de que ninguém sabe como a CPI termina, mesmo uma que tem de investigar o ex-presidente Jair Bolsonaro, adversário do Dilma. E aqui um ponto, até pegando um link com a CPI do Senado que aconteceu na pandemia, etc, tudo mais. A gente estava vendo no Brasil, onde já estava acontecendo algumas confusões, né, compras estranhas, como dos respiradores. Será que, se não houvesse ocorrido a CPI da pandemia, o Carlos Gabas teria ficado famoso? Sem a pandemia? Será? Sem a CPI? Então, assim, querendo ou não dá pra sair ileso de uma CPI. Sempre acaba descobrindo alguma coisa, alguns ares. Então, enfim. E, por fim, o foco do Planalto no Congresso, explicam auxiliares do Dilma, deve ser aprovar pautas de interesse do governo, algo que seria ofuscado por uma CPI que tende a concentrar as atenções dos parlamentares e também da mídia. Se lembra no vídeo ontem, quando eu encerro essa conversa de Brasília, eu trago a notícia do Globo falando que após uma semana Brasília começa a voltar ao normal. Eu falei, já estão começando a cobrar, tá voltando ao normal. Tem que trabalhar, tem que entregar, viu? Tem que entregar, tá dando ruim. Lembrem que a primeira semana do desgoverno encerra a sexta-feira, acho que dia 6, com a reunião ministerial que acontece para tentar eliminar os ruídos, os desentendimentos, tentar passar um pano, né, para a ministra do Turismo, a Daniela, com aqueles elos estranhos que a imprensa vinha apontando. E diante de tudo isso, o Dilma falava, não, a gente vai aqui, pegar o Rui Costa pela mão, vamos fazer aqui as pautas prioritárias para os 100 primeiros dias, entregas, que é o momento onde o governo, em tese, tem o maior capital político. Estamos na terceira semana e até agora, o que aconteceu? O tom do governo vem sendo de revogaço. Revogar, e as promessas que estão sendo colocadas na mesa é de revanchismo, que é assim, vamos passar um pente fino em tudo que Bolsonaro fez aqui, os contratos na época da Embratur. Isso aí foi uma fala do Freixo no dia de ontem. É só isso, é pente fino, é pente... negócio, vamos fazer... Isso aí, e proposta, irmão. Propostas positivas. E eu tô fazendo, obviamente, esse pequeno resuminho, porque a Folha de São Paulo, no dia de ontem, escreveu Lula 3, patina para retomar a normalidade e criar agenda positiva após os ataques. Aí soma isso aquelas matérias que a gente vai falando, o tempo é curto. Aliados do Dilma tá falando, o intervalo aí para tirar um proveito, o intervalo é curto, viu? Logo aí a população vai começar a ficar insatisfeita, saber do salário mínimo, vai aumentar ou não vai. Então a lenga-lenga para aumentar R$18. R$18 tá 1.302, 1.320. R$18, mas meu Deus, não sei se dá. Não dá porque as pessoas acham que tudo é gasto. Acho que o Lula falou mais ou menos isso, né? Mas enfim, tá lá. O terceiro governo do Dilma vem patinando na tentativa de pautar uma agenda positiva e garantir um ambiente de normalidade na arrancada da nova gestão. Apesar do próprio Dilma cobrar pressa para que o governo aprende medidas. E não sai do papel. As sucessivas crises nas 2 primeiras semanas frustraram expectativas. Crise. 2 semanas de crise. O governo da Frente Ampla. Aliados do presidente se queixam e passaram a ironizar o cenário turbulento, afirmando que o ano ainda não começou. A avaliação entre esses auxiliares é que o governo está vivendo de apagar incêndios e precisa virar a página com urgência. Está começando a ficar feio. E o clima vai piorar. Soma isso que falamos no vídeo ontem, a tal pesquisa que foi feita para ver como é que está o clima no Brasil, sabe, inclusive até o potencial eleitoral,
saber como é que a popularidade do Lula está, de Bolsonaro está após os atos de vandalismo do domingo e tudo mais. E assim, grande parte da população, tipo assim, todo mundo desaprova. Não tem como aprovar uma maluquice daquela. Não tem jeito nenhum, é absurdo. Agora, por mais que a turma desaprove, não mudou muita coisa no final do dia. Então assim, irmão, vai trabalhar? Vai ou não vai? Vai ou não vai? E aí? E aí? Ou vai seguir a agenda da extrema esquerda? Porque se for seguir, aí vai ser confusão atrás de confusão. Um exemplo aqui é a questão que envolve as forças. Isso daqui é uma pauta histórica da esquerda. Fazer uma reforma militar. Tô falando pra vocês, eu fico, cara, tem algumas coisas que quando começa a acontecer, é uma sequência de notícias uma atrás da outra e fala, bicho, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada aqui. Putz, tinha um vídeo que eu esqueci de recortar. Ontem, por alguma razão, eu resolvi clicar na live do Brasil 247. Quando eu cliquei, tava o Breno Altman com a senhorita falando dos militares. Como é que tem que fazer, que tem que acontecer, que tá ruim. E aí no chat tinha uma pesquisa para saber aí o que é que os militares, não sei se eram os militares sobre o Múcio, que o Múcio devia ou não cair, os militares deviam... Vixe, é uma confusão. Eu sei que a turma da esquerda assim, não, do jeito que tá horrível. O Múcio não presta, os militares não prestam. Aí você vê aqui, ó, Jones Emanuel, isso é famoso. Esquerda raiz. Uma semana depois dos atos golpistas, o ministro da Defesa José Múcio segue protegendo os militares golpistas e não existe sinais que teremos responsabilização e punição para o partido fardado. Que punição, que punição. Aí vem o Intercept, ó, todo mundo apontando o dedo. É hora do Brasil apontar o dedo para as Forças Armadas e desembarcar do cinismo golpista. Os militares sempre se colocaram como uma instância superior e heróica da sociedade, fomentaram o messianismo de inocentes úteis em nome da pátria com um cinismo golpista sem igual. Matéria sobre isso. Será que é aleatório? Olha a sequência, quem está comentando aí desde o final de semana. Nota de ontem, de hoje da madrugada, 4h30 da manhã. Lista de envolvidos com atos tem pelo menos 15 militares. E aí? Vai ou não vai por cima deles? Entre os nomes, a PMs da ativa, da reserva, além de integrante das Forças Armadas e um bombeiro suspeito de financiar os ataques. Vou começar pelo Breno Altman, né? Amigo do Disseu. Prende-se bombeiro, tia do Zap, granfina sertaneja e até borra-botas, ex-ministro de Bolsonaro. Está ótimo. Todos os golpistas têm que ser investigados e processados. Mas não será preso nenhum general? Mesmo com os principais crimes golpistas tendo sido cometidos por militares? Que é o alto escalão. Lembra qual foi mais ou menos a manchete do Mário Sabino do final de semana? Ele se questionando quem o Anderson Torres poderia entregar. Se o Anderson Torres, não sei se está na manchete, mas está no texto, né? Se o Anderson Torres, em seu depoimento, por exemplo, pode falar do envolvimento de algum grande militar que esteja na ativa. E aí? Os figurões. O Renato Souza é engraçado, né? Esse senhorzinho é engraçadíssimo quando ele escreve. Bastidores. Juristas, integrante da OAB, deve ser da OAB, né? Porque normalmente todo jurista ele tem pelo menos OAB, a carteirinha. Mas enfim, e advogados, que eu acho que também são juristas, né? Deve ser jurista, deve ser mesmo do funcionalismo público. Mas enfim. De grupos pela democracia. Adivinha que grupos são eles? Grupos pela democracia. Né? Tem vários, todos de esquerda. Vocês devem conhecer alguns que são bem famosos, estão sempre na imprensa. Mas enfim, essa turma avaliaram pedir ao judiciário a prisão de generais do Exército após ataques em Brasília, mas recuaram com receio de reações e após pressão de militares da ativa. Corte não decidiu por não ter sido provocada. E aí? Como é que tá o clima? Acho que querem alguma coisa. E o Guilherme Amado soltou essa nota ontem. Recado do Dilma às Forças Armadas foi dirigido ao comandante do Exército. Lula disse que as forças não são um poder moderador que pensam ser. Aí falava o seguinte, né? Não são poder moderador que pensam ser. Isso teve como destinatário o principal comandante do Exército, o general Júlio César de Arruda.
Lula não gostou dos relatos que recebeu do tom adotado por Arruda na noite de domingo, dia 16, com seus ministros. Segundo chegou a Lula, Arruda defendeu Flávio Dino e outros ministros a decisão do comandante militar do Planalto, general de divisão Gustavo Henrique Dutra de Menezes. No domingo, Dutra de Menezes não permitiu que a Polícia Militar do Distrito Federal removesse os golpistas acampados em frente ao QG, mesmo já tendo uma ordem do Supremo para isso acontecer. No governo do Dilma, a decisão do comandante do Planalto foi recebida como um esforço para proteger os golpistas acampados em frente ao quartel-general. No local, havia parentes de militares da ativa e da reserva. Vocês estão vendo? Eles trouxeram os militares para o meio da confusão. Tá aí. A narrativa está crescendo. Nada. Algum clima para ser discutido, algum tipo de reforma no que tange os militares, isso vai ser colocado na mesa. A quantidade de coisa que a gente está comentando sobre os militares aí nos últimos 3, 4 dias. Existe um clima grande de insatisfação. Você consegue sentir no ar. Existe um conflito. O executivo contra as forças. Obviamente apoiado por grande parte da esquerda, que está querendo ir para o embate. Se for para o embate, beleza. Mas tais pautas positivas, elas começam a ficar em segundo plano. O governo está muito preocupado em brigar. Entregas estão sendo deixadas de lado. E enfim. E agora que tem, né? Chegamos realmente sim no assunto do dossiê de hoje. O maior assunto do vídeo. Espero que dê tempo de falar da Marina. Tentei acelerar ao máximo aqui esse primeiro tema, mas tinha algumas coisas para falar. E vejam só. Tô eu ontem no Twitter e de repente aparece o Guilherme Amado na minha timeline. PTB encaminha expulsão de bolsonarista que colocou cabum no caminhão. Eu falei, ué, peraí, que história é essa? Eu lembrava lá do tal do George Washington, tinha o tal do Alan alguma coisa, né? Só que aí eu parei, pensei, eu falei, rapaz, deixa eu dar uma olhada nas notícias antigas. Deixa eu dar uma olhada, porque na minha cabeça, por mais que eu lembrava de 2 nomes, tinha uma coisa assim, deixa eu dar uma olhada na notícia antiga. Obviamente eu tirei aqui a foto proposital. E óbvio, né? Quando eu vi ali o PTB, eu venho falando, ó, desde 2020, o PTB é o problema. O PTB foi o grupo mais problemático que surgiu dentro da dita direita brasileira. Eu tô falando, o PTB não é aliado. O PTB é problema. E é aquele discurso, não, temos que unir a direita. União a gente faz com que assim... Já assistiram algum filme na Sessão da Tarde, no passado aí, que falava de beisebol? Porque acho que beisebol esporte tem o seguinte, né? Você joga a bola, o cara tem 3 chances. Se o cara errar as 3, aí ele perdeu. Você dá uma chance, o cara fez burrada. Você dá a segunda chance, faz uma burrada maior, na terceira chance, cara, não dá mais, não dá pra você ficar passando a mão na cabeça. Mas tudo bem, já tô reclamando demais antes de mostrar algumas coisas pra vocês. Segura essa nota do Guilherme Amado. Eu fui atrás pra entender que história é essa. Porque eu sabia, beleza, o tal do George Washington já tava preso. A gente fez a cobertura na época, mostrou os absurdos que ele tentou fazer. Como poderia, inclusive, colocar a vida de diversas pessoas em risco. O que passa da cabeça de uma pessoa dessa, né? Num caminhão de gasolina ainda, né? Um caminhão-tanque. E aí eu falei, pô, será que outro cara foi preso? O cara que tava com ele, tal do Alan, etc e tudo mais? Será que esse Alan que era do PTB? Aí eu fui dar um Google, né? Primeiro eu achei essa nota que saiu na Veja, falando o seguinte. O cara que foi preso lá com a Nacional do Distrito Federal pesquisou sobre dinamite na Shopee. Em 24 de dezembro, o tal do George Washington, ele pesquisou na internet como comprar os cabuns. Em busca, ele foi para a da Shopee, plataforma global do e-commerce. E aí, quando ele colocou dinamite, acabou aparecendo uma banda chamada Dynamite Joe. Sem sucesso na empreitada, ele acabou comprando aí de contrabandistas no Pará, seu estado natal. Isso daqui mostra algumas coisas. Esse cara, querendo ou não, ele tem um histórico. Postagens mais antigas, fazendo postagens assim mais à direita. E a turma fala, não sei o que, etc, tudo mais. O cara pesquisou na internet. Mais do que isso. Olha como hoje em dia, por um lado, é muito bom. Às vezes você tem um histórico, você pesquisar algumas coisas. Para você, às vezes você mesmo acaba se esquecendo. O seu histórico, às vezes, é utilizado até para, sei lá, apresentar coisas que são úteis para você. Mas, ao mesmo tempo, hoje em dia, todas as nossas
pegadas, estão registradas. Quem já trabalhou em alguma empresa grande, empresa corporativa, aí, mais de 500, 600 funcionários, cada funcionário tem o seu login e fala, não deixe outra pessoa usar o seu computador. Olha como o mundo hoje está complicado. Computador, celular. Já pensou de entregar o celular para alguém, o cara faz uma pesquisa lá, daqui a pouco o preço bate na tua porta, o cara tá precisando comprar alguma coisa absurda, né? Uma coisa que é crime, uma compra, uma substância ilícita. Já pensou nisso? Assim, hoje em dia, você vê que essa questão de internet, assim, no mesmo jeito que a internet abre as portas, concede aí, né, uma ferramenta sensacional. Ao mesmo tempo, a responsabilidade tem que ser cada vez maior. Mas enfim. E aí, vejam só. Essa notícia é de vídeos anteriores. Que aí a gente vai voltar agora para a matéria do Guilherme Amado. No vídeo do dia 27 de dezembro, eu trouxe essa notícia. Polícia Civil do Distrito Federal identifica ao menos mais 2 suspeitos de ajudar quem tocou o terror. Falei, pô, peraí. Aí eu fui atrás, né? Falei, porque primeiro eu fui atrás no vídeo. Assim, na verdade, isso aqui já foi depois que eu peguei as notícias da internet, comecei a ler algumas coisas. Eu falei, cara, deixa eu voltar no tempo. E aí, quando eu peguei essa matéria, eu falei, olha só. Falava que o George Washington falou do tal Alan, isso foi divulgado, etc. E nessa matéria falava o seguinte: outro suspeito estaria no QG, foi citado pelo empresário, só que o nome dele ainda está sendo mantido em sigilo para não atrapalhar as investigações. Isso daqui não é aleatório. Não é aleatório mesmo. Isso aqui é coisa séria. Vocês vão ver o dia que a gente vai chegar. Olha essa matéria do Globo. Vocês conhecem esse cidadão? O Wellington Macedo. Ele é o terceiro nome. O nome que não foi revelado. E não foi à toa que o nome dele não foi revelado. Saiba que é um jornalista que usava tornozeleira eletrônica e ajudou a colocar um cabum em caminhão em Brasília. Que história é essa? A nota falava o seguinte: ele teve a identidade revelada neste domingo, em reportagem do Fantástico. Antes de ser preso, aqui está falando do ano de 2021. Em 2021, antes de ser preso, o Wellington Macedo falou sobre uma possível invasão ao judiciário brasileiro. A possibilidade é de 80%, são centenas de ônibus. Quando falamos que o povo está indo para Brasília para retomar o poder, é retomada do poder, já que o presidente da República não tem mais poder. Olha como essa turma já tem um discurso duro, que vamos fazer, que vamos acontecer. Aí tem gente que fala, mas esse cara, ele defende Bolsonaro. Nossa, ele foi preso pelo judiciário. Roberto Jefferson também foi, e é um bandido. Roberto já foi preso no passado, o que ele fez na eleição. Tava lá tirando contra a polícia, jogando grana, maluco. Segundo a denúncia, Souza, Alan Diego dos Santos e o Macedo montaram um artefato e entregaram o material para que fosse colocado no caminhão do combustível pelo jornalista. Bom, não sei se foi bem assim. Aí eu fui atrás dessa reportagem do Fantástico. Apareceu esse link aqui do G1. E aí tem o pedaço da reportagem do Fantástico. Blogueiro cearense, procurado por atentado de cabum em Brasília, teve cargo no governo Bolsonaro e pediu ajuda para se esconder. Cargo no Ministério da Damares. Mesmo período que a Sarah Winter também trabalhou lá. Lembra da Sarah Winter, né? Os 300. De acordo com o delegado da Polícia Civil, Leonardo de Castro Cardoso, o cearense teve participação direta nos ataques contra o prédio da Polícia Federal em Brasília no dia 12 de dezembro. A gente comentou sobre isso também. E como sempre, a mesma turminha está envolvida em confusão. Eu vou trazer algumas coisas do vídeo do dia 13, que foi o dia depois. Guarda essa informação. O Wellington Macedo estava no dia 12. Fui dar um Google, uma pesquisa no Twitter, achei a foto até interessante. Segundo a investigação, Alan recebeu o artefato de George no QG do Exército e então teve a ajuda de Wellington, que dirigiu até o local do atentado. Foi o monitoramento da tornozeleira eletrônica dele que permitiu à polícia refazer os passos dos dois naquela noite. Por isso que o nome possivelmente não foi divulgado. O nome não foi divulgado naquele momento porque estava com a tornozeleira, vai conseguir se encontrá-lo pela tornozeleira. E se você divulga que o cara tá na lista para ser pego, ele ia fugir, obviamente, né? Tirar a tornozeleira e
E fui, desapareci. Escuta isso aqui, pessoal. Por mais preconceito que você tenha com a Globo, etc., isso aqui é sério. Olha isso aqui. Isso aqui foi uma reconstrução que a polícia fez. Tornozeleira eletrônica de Wellington, que permitiu à polícia refazer os passos dos dois naquela noite. É o que você vai ver agora, com imagens que o Fantástico obteve com exclusividade. A gravação da câmera de segurança de uma loja mostra o caminhão parado. Essas outras são câmeras do próprio caminhão. A polícia sincronizou os horários das imagens com a movimentação da tornozeleira de Wellington. Assim, foi possível identificar o momento em que o carro dele, à esquerda no vídeo, se aproxima lentamente do caminhão, para que Alan coloque a bomba. Ouviu aí, né? Tinha câmera no posto de combustível, uma câmera numa loja que viu o caminhão, que foi alvo. Pegaram o histórico da tornozeleira para ver que o carro estava passando no mesmo ambiente. Maluco, que desde 2021 já tem discurso de maluco. Dia 12. Fui pesquisar lá no Twitter, olha o que eu acabei encontrando. Olha quem tava lá na confusão do dia da Polícia Federal, do Sererê. Ah, mas ele só tava fazendo a cobertura. Beleza. Mas vocês não acham estranho? A mesma turma sempre está envolvida na confusão. Sempre a mesma turma envolvida na confusão. Vocês não acham nada estranho? A mesma turma sempre. 2021, 2020, 2022. A mesma turma sempre. Nada estranho. Nada. Sério mesmo. Nada estranho. Suspeito de tentar. Cabum repassou 99 mil à empresa de dirigente do PTB. Foi candidato pelo PTB. Empresa aí de, sei lá, empresa de mídia aí, dos membros aí, etc. Tudo mais, né? Sempre a turma ligada de forma direta ou indireta ao PTB. Sempre, gente. Aí eu quero relembrar algumas coisas pra vocês do vídeo pós os atos de vandalismo lá no dia 12, né? Na madrugada que o Sererê foi preso. Aí vejam só. Naquele vídeo, eu falava sobre como o senhor Oswaldo Eustáquio tinha algumas relações intrigantes. Como ele tinha certa proximidade com esses índios. Que tava andando com os índios pra cima e pra baixo, o senhor Oswaldo Eustáquio. E aí, naquele vídeo, eu falava, gente, o Oswaldo Eustáquio fica aí de gritaria, não é de hoje. Aí eu dei esse exemplo. Que foi quando teve a PEC 135, ela foi rejeitada. Lá vai o Oswaldo. Ah, tá chegando caminhões em Brasília aqui, ó. Urgente. Caminhão chegando em Brasília. Eu falei, pessoal, que caminhão chegando? Não tinha nada. E foi o maior baoba, etc. Olha quem tava com o senhor Oswaldo Eustáquio. Wellington Macedo. Aí, isso aqui vai fazer sentido um pouco mais lá na frente. Quem também tava com o senhor Oswaldo Eustáquio? Com o Ramiro. As confusões aí do Oswaldo junto com o Ramiro, né? Na verdade, no final do dia era só uns caminhão de guincho que chamou lá de Brasília só pra fazer agora vai, etc. Tudo pela gritaria. Tudo pela gritaria. No vídeo, eu também tinha colocado esse print no vídeo do dia 13, onde o Ramiro tava junto com o Zé Trovão. E eu falava, pessoal, é sempre a mesma turma criando confusão. Mesma turma criando confusão. E por que eu tô falando isso? Onde é que tá? Mais uma vez. A mesma galera. Vocês não acham nada estranho isso? Líder de ato do terror vai a ginásio de preso da PF e prega golpe. Conhecido como Ramiro Caminhoneiro. O extremista alegou que foi levar chocotones para bolsonaristas detidos no ginásio da PF. Mesma turma, sempre. Unidos venceremos. Sério. Esse daqui foi um print também do vídeo da época. Aquela live onde estava o Oswaldo, junto com o Zé Trovão, junto com a Cristiane Brasil, junto com o Wellington Macedo. Essa live foi em 2021, quando o Zé Trovão aí teve uma ordem de prisão contra ele, desafiou o judiciário e não estava no Brasil. Essa live tinha ocorrido no final de agosto, dia 30 de agosto de 2021. E a Cristiane Brasil, do PTB, filha do Roberto Jefferson, ela já sabia que eles não estavam no Brasil. E aí, após essa live, no dia 3, 4, o cara tava gritando que ia fazer acontecer, vai me buscar na Paulista. E a turma achando que ele tava no Brasil. A mesma galera sempre. Não tem nada estranho, nada estranho. Sempre a mesma turma.
Aí veja só, saiu essa nota aqui, tinha saído no dia 3, não tô trazendo por nada, porque grande parte da confusão, e eu acho que isso é inegável, e a direita precisa pensar, né, no que anda fazendo, se dá porque eu não sei quem foi o líder da ideia. A Ana Priscila com certeza participou disso, é apontada. Não, vamos sair aqui, vamos lá pra esplanada. Fazer o que na esplanada? Foram fazer o que no domingo? Não tinha ninguém a fazer o quê? Confusão. Só tinha isso de opção. Fazer o que na esplanada? Bater foto? Óbvio que não. Olha a confusão que aconteceu. Olha todo o caos que eles colocaram no país. Na matéria do dia 3, falava que ele foi no Metrópolis. Líder de atos golpistas se irrita com bolsonaristas. Burros demais. Essa matéria eu li porque eu vi alguém no Twitter colocando e chamando atenção para algumas coisas. O envio de notícias sobre militares vinha movimentando diversos grupos bolsonaristas, mesmo que não houvesse qualquer relação com a interferência no resultado, né, das eleições. Ana Priscila Azevedo vinha adotando táticas como essa para continuar dando esperança. Assim como eu acho que a direita tem que se questionar. Cara, uma coisa é você se unir com uma pessoa de forma pragmática e uma pessoa que vai trazer algum tipo de resultado. Um parlamentar que não é de direita, etc., mas vai votar junto, um projeto de lei, vai apoiar, sei lá, uma disputa pela presidência do Senado, da Câmara. Faz algum sentido. Não, temos aqui um projeto, vamos tentar trabalhar junto. Agora, galera, só porque eu sou patriota. Quem que me garante? Eu não te conheço. A pessoa tá errando o tempo inteiro, tá o tempo inteiro criando confusão. E o tempo todo, não, briga no privado, gente, não faz isso. Eu entendo quem faz alguma análise com as informações que tinha em mente e sei lá, colocava um cenário onde as coisas iriam dar certo. E se seria dar certo é também extremamente relativo. Beleza. Agora, não dá para negar, diversas pessoas estavam fazendo análise, entre aspas, só para gerar um clima de esperança. Não, é tudo mais, tititi. E você vê que era em cima de coisas que não tinha nenhum lastro, muitas vezes, na realidade. Era aquela turma que falava, não, eu recebi uma ligação agora, amigo, tem cada fontes super secretas, que agora vai. Aí quando algumas pessoas alertavam, falavam, não tira a esperança das pessoas. Pô, gente, a pessoa tá mentindo. O cara tá tentando alertar que tem pessoas que estão mentindo. A notícia mostrava que o Brasil teve 100 generais nomeados marechais. O texto era de agosto de 2021 e os seguidores de Ana alertaram para a data, o que provocou a reação da mulher. Aí ela falava um monte de coisa, né? A notícia antiga, PQP, etc. Por um acaso, os caras deixaram de ser marechais? Ela pegou a notícia, porque encaixar no discurso dela, ela mandou. Aí o povo viu que ela estava defasada e questionou, e no questionamento ela dá porrada. Abre aspas, nós estamos caminhando para um conflito, isso aqui não são minhas palavras, não. Isso aí são as publicações do Diário Oficial. Isso daqui foi outra coisa que aconteceu na direita, que eu botava a mão na cabeça, falava, o que é que passa, o que é que está passando no coração das pessoas? No sentido assim, quão triste, quão desesperada algumas pessoas estão. E eu entendo as pessoas estarem desesperadas. Agora, o que teve de gente oportunista de ficar pegando o Diário Oficial para distorcer, para falar, não, olha só, etc, tudo mais, especialista em Diário Oficial da União, cara, foi uma coisinha, eu falei, meu Deus do céu, agora que eu vi, especialista. E diversas vezes surgiam pessoas da área do direito que pontuavam falando, ó, gente, calma, esperem, leiam direito, a pessoa não está interpretando direito. Foram diversas pessoas se baseando nisso. Depois gera um sentimento de frustração na população. A população está revoltada. Diversas pessoas com crise de ansiedade, com crise de pânico, etc. Tudo mais. E onde é que está a responsabilidade? Mas vamos voltar. Ontem saiu essa nota aqui, ó, sobre a senhorita Ana Priscila Azevedo, que era crítica de Bolsonaro desde antes das eleições de 2018. Quem diz isso são as matérias do Intercept. Golpista apontada como organizadora de atos, diz a Polícia Federal que o plano era transferir o acampamento do QG para a Esplanada. Essa turma vinha tentando ir para a Esplanada meses. Há meses. Quer ver? Vamos voltar. Essa matéria a gente comentou em vídeo. Os promotores do terror.
Aí nessa matéria falava, em Brasília, Oswaldo Eustáquio e Ana Priscila tiveram um papel fundamental. A gente comentou sobre isso na época. Eles não atuaram diretamente juntos, mas o discurso de um ajuda o outro nas narrativas. Os dois trabalham para colocar medo e incentivar as aspirações de golpe, em grupos que o bastidor acompanha. Ambos fornecem aos manifestantes informações falsas, incentivam atos. A retórica serve para alimentar os anseios e os medos dos acampados em frente ao QG. Durante a semana passada, em atuação de ambos, contribuiu para a barbárie deste domingo. Na quarta, Oswaldo fez uma live com o suplente deputado federal, Renato Gasparim, do qual incentivou a ação que aconteceu no domingo. Em grupos do Telegram, mantidos por Ana Priscila, o vídeo de Eustáquio começou a ganhar atração entre os seguidores. O vídeo de Eustáquio ganhou destaque nacional e foi um dos motivadores para que milhares de manifestantes decidissem ir a Brasília. Os primeiros começaram a chegar no acampamento na sexta-feira à noite. Aí saiu matéria na época. Essa aqui foi do próprio domingo. Invasão. Era convocado nas redes desde a semana da posse. Postes permanecem no ar. Aí dizia, desde o dia 3 de janeiro, já tinham postes sendo feitos. Na quarta, dia 4, o seu Oswaldo Eustáquio, junto com o Renato Gasparim, tinham feito live ao vivo. Aqui notícia que a gente trouxe, 5 de janeiro. 5 de janeiro, 3 dias antes, a Veja já noticiava. Blogueiro investigado planeja a invasão ao Congresso. Oswaldo Eustáquio está planejando uma última cartada. Isso seria possível, disse ele em uma transmissão nas redes sociais, por meio de uma invasão em massa ao Congresso. Eustáquio e o Renato Gasparim prometeram uma caravana com até 1 milhão de pessoas em Brasília para tomar o nosso país. Se tomarmos o Congresso, nós certamente teremos a vitória. E a Ana Priscila falou, o plano era ficar lá, era se hospedar lá dentro, fazer um QG. Olha a maluquice. 31 de dezembro, 8 dias antes. Oswaldo Eustáquio, estamos fazendo caravanas para a posse do Bolsonaro. Pelo amor de Deus. E tem mais. Isso aqui é o print do vídeo do dia 13. Do vídeo do dia 13, quando teve a confusão. A turma estava no QG o tempo inteiro. Qual foi uma das primeiras vezes que uma parte saiu do QG para ir se manifestar em outro local? Foi quando foram num shopping center, entraram no shopping para ficar gritando e tudo mais. Virou notícia na época. Só por curiosidade, é o Oswaldo Eustáquio na cadeira de rodas logo no início do vídeo? Sim, é ele. Aí nesse vídeo ele tá inclusive junto com os índios, que eu comentava. Aqui, olha o sererê aqui, Aqui é a mesma postagem, como é que é um vídeo, Tá 2 prints do mesmo vídeo. Olha o que um perfil chamado Coringa Opressor escrevia. O povo é muito burro. Continua em frente aos quartéis, senhores. Esse sujeito não está com o Brasil. Estão invadindo shoppings e aeroportos para quê? Estão agindo como arruaceiros da esquerda e serão tratados como tal. Simples assim. Um perfil chamado Regina Almeida escrevia: atenção. Sério o que está para acontecer essa semana. Oswaldo Eustáquio tomou a frente dos movimentos e postou vários vídeos chamando o pessoal que está em frente dos QGs para ir para o Planalto. Isso pode gerar um Capitólio igual aconteceu nos Estados Unidos. A população comum falando e alertando. 6 de dezembro, um perfil chamado Felipe Turli. Não saiam dos quartéis, não escutem o Oswaldo Eustáquio e Karina Belomé. Estão pedindo para saírem do QG e ir para a Esplanada. Não façam isso, é uma cilada. É uma cilada ou não é? Olha o que aconteceu no domingo. Olha como toda essa turma, no vídeo do dia 3, ainda mostrei, como começou lá em abril de 2022, o surgimento que aparece aquela live do senhor Roberto Jefferson com Oswaldo Eustáquio, como depois veio os 300, toda a confusão que o 300 causou. Aí quando o país deu uma acalmada, veio o final do ano, Roberto Jefferson mais uma vez causa. Ele entra com uma ADI para julgar se o Maia e o Alcolumbre poderiam ou não se reeleger, sendo que o Maia e o Alcolumbre fizeram nada. Estavam de braços cruzados, Se eles pudessem reeleger, foi porque o Roberto Jefferson foi cutucar a justiça. Aí o caos. Aí quando passa o ano, vem Bolsonaro, vitória aterradora na Câmara, tava apoiando o Lira, pegou as comissões, começou a acertar a vida com o PSL, o clima tava meio calmo. Aí vem a confusão. Mais uma vez ligado ao PTB.
isso, aquilo, outro, etc, tudo mais. Quando dá a acalmada, mais uma vez atuando no PTB, lá do dia 20, do 7 de setembro de 2021. Caos. 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 Quem acompanhou algumas coisas, algumas conversas de bastidores, existiu a possibilidade de Bolsonaro voltar para o PSL entre 2020 e 2021. Roberto Jefferson trabalhou contra. Trabalhou contra. Bolsonaro não tem partido. Ele tem que ir para o PTB a todo custo. Isso não vou ter nenhuma notícia para mostrar para vocês. Vamos bater na tecla. Em quanto tempo ele ficou? Temos que unir a direita. Já pensou se a direita não tivesse... Não, esquece o Roberto Jefferson. Vamos seguir aqui. Esquece a turma. Vamos seguir aqui. Vamos seguir sem essa turma. Deixa eles lá, esses malucos. Só para e pensa. Ia ter o caos. A agenda legislativa, né? O legislativo não ia ficar comprometido discutindo um monte de assunto maluco. Iríamos ter evitado diversas brigas, diversos confrontos. Não iríamos ter o caso de Roberto Jefferson durante o período eleitoral. Olha todo o prejuízo causado. Todo o prejuízo causado. Midiático. Entre os poderes. Tudo porque... Eu entendo, Ni, com pragmatismo. Eu nem digo que essa turma tem um coração ruim. Mas pra mim tá claro que eles não sabem fazer política. Que isso aqui não é política. Isso é maluquice. Isso é maluquice. Isso é maluquice. No mínimo, é maluquice. No mínimo, essa maluquice. Então assim, ó. De boa intenção, sabe? O mundo tá repleto. Tem muitas pessoas de boa intenção. Mas vocês não têm capacidade de ajudar as coisas a melhorarem. Tá mais do que claro. Então, beleza? Senta lá. Obrigado. Quem sabe, né? Vocês amadurecem, vocês se juntam aí. Segue a vida de vocês. Toca o barco. Fomenta aí um movimento também direita. Aqui, tiver alguma coisa aqui, vocês elegeram os deputados, a gente vota junto, bacana, mas vocês sentam lá e a gente fica aqui, viu? E vida que segue. Tá aí, pessoal, os fatos. Não vou nem mais adentrar, porque essa coisa eu falo tantas vezes, mas depois de ontem que aconteceu, vocês vão falar o que agora? Vão falar que o Wellington Macedo, ele não é de direita? Vai falar agora, vão falar isso, depois de tudo que aconteceu? Depois de toda a defesa que já foi feita por ele no passado, porque ele lutou contra o judiciário? Veja como essa pauta, eu luto com o judiciário, como isso, sabe, dá visibilidade. Eu já falei certa vez, se em determinado momento falar assim, ó, é proibido falar, tirar a voz da pessoa, assim, não pode falar nada do judiciário. Pronto, diversas pessoas vão desaparecer. Tem pessoas que só conseguem aparecer no meio dessa treta. E diversas pessoas que foram pra cima, teve esse embate, se lançaram candidatas. Diversas. Dessa turma aí que se elegeu foi o Zé Trovão. Oswaldo também foi candidato, Wellington Macedo também foi candidato. A direita precisa amadurecer. Precisa amadurecer de verdade. Mas vamos lá. Eu quero falar da Marina, espero dar tempo de falar das americanas. Ontem começou o Fórum Econômico Mundial. Um evento aí que só tem a turma do bem, os melhores dos melhores dos melhores, e eu sempre fico preocupado com a população comum no final do dia, diante do que acaba sendo discutido por lá de lá. Mas vejam só. Antes do fórum começar, já se sabia mais ou menos o que seria levado, né, para discutir lá, etc, tudo mais. O Yuri Pita escrevendo na CNN falando o seguinte: a Marina Silva leva a Davos mensagem de defesa da democracia e da sustentabilidade. A própria escalação de Haddad e Marina como representante do governo brasileiro na avaliação de interlocutores da ministra tem um simbolismo de mostrar o quanto a agenda ambiental está conectada com a economia. Olha só, tudo lindo, sensacional. Para titular do meio ambiente, o Brasil ficou para trás em relação à prioridade dada à sustentabilidade em países desenvolvidos, em especial os europeus. Marina tem agenda cheia entre segunda e quinta-feira no Fórum Econômico Mundial, em Davos. Ela também reforçará a busca por recursos financeiros para a preservação ambiental no Brasil. Tipo o Fundo Amazônia. Beleza. Aí, ontem, sai essa nota. Em Davos, Marina fala em mercado de carbono e constrangimento ético. Ih, eu falei, mercado de carbono tá complicado, viu? Marina, a tua vida. Sua primeira participação. Aí eu já fiquei, foi uma história aí. Ministra do Meio Ambiente
e da Mudança Climática. Olha o nome da nova pasta. Não é mais Ministério do Meio Ambiente. É Ministério do Meio Ambiente e da Mudança Climática. Lá vem. Mas enfim, Marina Silva fez comentários otimistas sobre as metas do governo, alertando para a complexidade dessas questões, que não é o que se resolve da dia para noite, como mágica. Questionada sobre o mercado de carbono, a ministra afirmou que está trabalhando em favor da regulação e que considera uma ferramenta complementar na redução de emissões. Isso me preocupa. Acho que a pauta atualmente que mais me preocupa é o mercado de carbono. No primeiro momento, eu acho que vai encarecer tudo. Tudo vai ficar mais caro. Porque se o cara tem que pagar algo a mais, eu não consigo ver como vai baratear alguma coisa. Eu não consigo ver. Não é questão, não, mas no futuro você tem que ver que as coisas vão melhorar, o planeta vai sobreviver. Mas, amigo, complicado. No mundo atual, onde as coisas estão extremamente difíceis, no mundo atual onde a tabela do imposto de renda está desatualizada há anos, e o governo atual prometeu na campanha, mas até agora não fez nada. Então, assim, que as pessoas estão tendo dificuldade para tudo. Ao redor do planeta, mesmo em países desenvolvidos, as pessoas estão tendo dificuldade para coisas que eram normais no passado. Você vê que tem uma mudança mundial acontecendo. Não adianta você pensar, mas a vida para eles continua fácil, difícil é morar no Brasil. Só que assim, independente, quando o mundo avança, o mundo inteiro avança. Os seres humanos juntos. O cara com mais poder de compra na Austrália, etc e tudo mais, sobra mais dinheiro, ele viaja. Nada, ele vai pro Brasil em algum momento. Ele gasta o dinheirinho dele no Brasil. Se não gastar no Brasil, ele gasta em outro lugar. O europeu, com dinheiro também, ele vai viajar. Quanto mais pobres as pessoas ficam, menos o dinheiro circula. Isso é ruim, a economia precisa desse fluxo. Enfim, nesse sentido, Marina destacou a importância de outras ações que sejam traçadas em paralelo, como inclusive a ajuda de países ricos aos mais pobres em seu desenvolvimento sustentável. Em entrevista recente ao Radar Econômico, Marina afirmou que a regulamentação do mercado de carbono deve estar expressa na reforma tributária a ser apresentada neste ano, que, segundo Haddad, é a prioridade 1, 2 e 3 dele. Assim que voltar da voz é reforma tributária. Vamos ver esse mercado de carbono da Marina. Aí a Veja também solta essa nota. A redenção dos ambientalistas com a participação de Marina Silva em Davos. O único parágrafo que chamou minha atenção, né, porque é uma babação de ovo. Quanto ao mercado de crédito de carbono, ela afirmou que está trabalhando para ter um mercado regulado de carbono que seja suplementar aos esforços para reduzir a emissão. Ou seja, é uma coisa para ajudar a reduzir a emissão. Se é para ajudar a reduzir a emissão, meu amigo, você vai ter que colocar uma cota de carbono, né, para as pessoas terem, então você vai realmente controlar as emissões. Pelo menos no meu pensamento limitante, né, da forma como eu vejo, então isso me preocupa ainda mais. Olha o tipo de pauta que está sendo discutida. Aí, parece até piada, mas não é. Parece piada, mas não é. Ali está só o perfil do Marina, né? Ele coloca ministra do Meio Ambiente e da mudança do clima. E, gente, Alexander Soros, o Soros, será que ele é primo do Soros? Será que a família... Não, ele é filho. Ele é filho mesmo. Filho. Não, é filho. Lá vai a Marina com o filho do Jorginho para ter uma grande discussão sobre o Fundo Amazônia. Um fundo aí que muitas pessoas às vezes apontam, não esse fundo, mas as pessoas às vezes apontam que esse dinheiro internacional muitas vezes acaba indo para algumas ONGs e você às vezes questiona o trabalho real dessas ONGs no país, etc e tudo mais. Lá vai a Marina. Eita, Marina. Ai, isso preocupa, viu, gente? Me preocupa demais. Demais. Essa postagem tem 6.500 views, mas essa foto rodou bastante na internet. Aí, diante de tudo isso daí, o Elias Jabbour, ele escreveu uma thread, e aqui é interessante analisar, é o que eu digo pra vocês. Se tentar analisar a esquerda brasileira de uma forma que é homogênea, todo mundo pensa igual, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Porque eles não pensam todos iguais. De verdade mesmo. Esse Elias Jabbour, ele é um cara 300%
Comuna, no País Vermelho, tem livro sobre isso. Ele ganhou um prêmio aí do melhor livro estrangeiro para falar sobre os comunas. Então o cara, ele é dedicado a isso daí. Quer fazer, não sei se ele já é doutor, mas eu sei que ele quer ir para lá estudar em loco mais uns 2 anos, etc, tudo mais. Enfim, ele tem um pensamento, né, esquerda mais tradicional, enxerga o mundo através da luta de classe, se define marxista. Ele não abraça a pauta identitária de jeito nenhum. Essa pauta woke ele não abraça, ele repudia. Ele acha que é o caminho errado. E é o que ele escreve. Marina Silva e Soros. Tenho sido cuidadoso nas análises que faço de nosso governo. Hoje somos governo de um país gigante, onde contradições de múltiplas determinações atravessam o nosso relevo e nos obriga a exercícios constantes de mediação. Não sou daqueles que acredita que o mundo tem meia dúzia de donos e o nosso destino é escolher entre Lula, globalista, e Bolsonaro, trumpista. Esse olhar é sistêmico, sem história e sem luta de classes. Luta de classes é perceber que o imperialismo tem 2 pinças que atuam mundo afora, inclusive no Brasil, e que o governo do Dilma não está imune a determinados elementos. Acho que a elevação da consciência nos obriga a assistir esse jogo de 2 pinças e fazer escolhas táticas. Ele não escolheu essa palavra aleatório, e nem estou destacando de forma aleatória. Escolhas táticas. De forma que as condições para a criação de uma pátria grande latino-americana, jogando junto com a União Eurásica, aconteça. Olha a ideia, né? Pátria grande, lembra Pátria Grande? Foi de São Paulo? Não, Pátria Grande, junto com a União Eurásica, você vai ver, o cara é de esquerda mesmo. Nossa inteligência está em jogar esse jogo, sabendo que o inimigo tem diversas faces, mas mostrando que somos mais sagazes que ele. Digo isso para dizer que Marina Silva, sentada em Davos, discutindo o fundo Amazônia com o filho do Jorge Soros, é um tapa na cara de qualquer patriota. E ele se acha patriota, porque ele acha que... É uma coisa que eu fico sem entender. Ao mesmo tempo que essa turma é a favor de unir a América Latina em torno de uma pátria grande, eles dizem que também defendem a soberania nacional. Eu acho meio confuso as ideias. Mas tá vendo aí? Tapa na cara dos patriotas. Eu até concordo, né? O patriota que viu a Marina com o filho do Soros é triste. Sônia Guajajara. Assumir que recebe grana da Fundação Ford e isso ser naturalizado é um estranho sinal dos tempos. As coisas devem ser claras a quem pensa o país estrategicamente. Primeiro, o governo Dilma é nosso. É preciso defendê-lo. 2. É um governo composto por forças díspares, mas diferente dos outros mandatos do Dilma, ele é um ator nacional, desenvolvimentista ativo e não moderador de diferentes alas do governo. Terceiro, os patriotas têm claro que a Open Society, a Fundação Ford e outras ONGs são inimigas do país. A eles só interessa a subversão de nossa subjetividade, a desradicalização de militantes de esquerda, a destruição da pauta nacional e a destruição da própria nação. Soros é o inimigo do país. E sim, essas fundações estão super representadas em nosso governo. Ouso dizer que só ficam do PT enquanto força política. O que fazer? Fortalecer Lula. Fazer o campo político que ele lidera ganhar força. Qual a receita que vejo para enfraquecer essas ONGs? Isso passa necessariamente por uma agenda externa brasileira centrada no fortalecimento do BRICS e fazer chegar em nosso país bilhões de dólares de investimentos comunas em infraestrutura. Isso fará com que esses elementos se levantem. Aqui já é a narrativa dele, né? Não é fazer integração sul-global, etc. Eu entendo essa ideia de você criar um mundo multipolar, você jogar em todos os lados, né, em todas as frentes. Você faz negócio com a Ásia, você faz negócio com a Eurásia, você faz negócio com a Europa, com o Oriente Médio, com os Estados Unidos, com todo mundo. Você fica lá sempre colocando o Brasil em primeiro lugar. Mas quando diz, né, investimentos popós, infraestrutura dos comuns, aí não tem nenhum besta, né? Aqui é a nova rota da seda. E aqui eu acho engraçado uma coisa. A turma não quer privatizar, mas quer desenvolver o país, onde tudo que vai ser construído, quer ou não, tem um capital vermelhinho, né? Então é bem complicado. Eu entendo essa questão do fortalecimento do BRICS, não acho de todo mal. Não acho mesmo, acho que o Brasil realmente tem que jogar em ambas as frentes. Só que eu fiz questão de trazer essa thread para vocês, porque ao longo do governo Bolsonaro, eu não lembro quem foi que escreveu a thread, não lembro mesmo, mas alguém escreveu uma thread, que eu trouxe algumas vezes aqui,
E que eu sinto que o Elias, ele reescreveu essa thread para a esquerda. Ao longo do governo Bolsonaro, diversas pessoas falavam: ah, você passa pano. Eu, sim, passo. Jornalismo chapa branca, isso, aquilo, outro, etc. Bolsonaro traiu os conservadores, blá, blá, blá. Aquela ladainha chata. Chata. As pessoas, algumas pessoas na direita, com a visão limitante, achavam que Bolsonaro, ele assim, amigo, ele deixava de fazer as coisas por pura má vontade. Vou fazer aqui só pra deixar os conservadores com raiva. Pelo amor de Deus. Sério, depois de tudo que aconteceu, a forma como eu enxergava o governo é o que o Elias enxerga na esquerda. A composição de forças que colocou Bolsonaro lá em diversos grupos diferentes. Diversos grupos diferentes. Existiam liberais, existiam pessoas da ala militar, existia o tal centrão, existia influência de alguns setores da sociedade, agronegócio, empresariado, mercado financeiro, evangélico, blá blá blá, diversos grupos. E tinha os conservadores. Tinha os conservadores, que dentro da própria ala ideológica tinha brigas. O que é que o Elias está falando? Ó, dentro, né, dessa composição, e Bolsonaro é mais ou menos o que ele está falando do Lula. Bolsonaro era um cara e sempre foi de direita, convicto. Convicto. Pode não ser um gênio. Pode errar todos os santos dias? Pode. Mas ele era um cara à direita. Você via que ele tentava sempre agradar essa ala mais à direita? Sempre tentava. É melhor tentar fortalecer Bolsonaro, como ele está falando, temos que fortalecer o Lula, esse lado que ele representa, tentar ganhar espaço. A thread da direita, que o cara escreveu mais o seguinte, que é preciso entender esse mecanismo decisório, essa conjunção de forças, que ela, sabe, ela gira todos os dias em Brasília na hora da tomada de decisões, indicações e tudo mais, e tentar fazer com que os conservadores sejam um grupo mais influente e mais forte. Não adianta só colocar a culpa, porque, cara, querendo ou não, esse grupo, os conservadores, ele não conseguiu dar sustentação. O conservadorismo brasileiro, se ele fosse realmente parrudo, nada, sem Bolsonaro, sem a bengalinha, sem as rodinhas da bicicleta chamada Bolsonaro, que ajudou muita gente e continua ajudando, sem Bolsonaro, era para os conservadores ter 100 deputados. Aí fala, pô, é um grupo de respeito, tem 100 deputados. Tem, não tem. Quem elegeu 99 não foi os conservadores, foi Bolsonaro. Óbvio. Porque ele conseguiu, eu não sei se a palavra é zeitgeist, mas ele conseguiu meio que encarnar o espírito da época. Ele conseguiu centrar, entender o movimento que a conhecia e se projetar como líder. Tem mais de 200 milhões de habitantes. Qualquer um podia tentar ser o líder desse movimento. Não conseguiu. Conseguiu foi Bolsonaro. Deu os créditos pra ele. Deu os créditos pra ele. Quando eu evitava fazer diversas críticas, não é porque eu achava tudo perfeito, mas porque eu achava, não, tem que tentar fortalecer esse lado aqui. Vocês acham que vamos pegar aqui uma pessoa que acho que é bem popular. Vocês acham que eu acredito, concordo com tudo que o Paulo Guedes fazia? Quem você discorda do Paulo Guedes? Eu discordo do Paulo Guedes em diversas coisas. Diversas coisas. Você acha que eu concordava com tudo que o Tarcísio fazia? Não concordo com tudo, não. Algumas coisas ligadas à privatização? Não concordo. Durante o governo do Bolsonaro, o Tarcísio foi se encontrar com a BlackRock. E eu aqui em vídeo batendo na BlackRock. Eu vou trazer em vídeo pra quê? Eu prefiro tentar fortalecer a força para conseguir, em determinado momento, fazer com que essa turma da direita tenha tanta força e mostrar que colar com a BlackRock vai dar errado. E tentar conquistar, mais assim. E, óbvio, vai ter determinadas coisas, chegar no ponto, você tem, irmão, ó, tá passando demais do ponto. Aí, determinadas coisas, você precisa fazer uma crítica. Mas, essa questão, exemplo, da própria questão da BlackRock, foi próximo, foi perto do período eleitoral. Eu vou levantar isso pra quê? Pra quê? Perto do período eleitoral, pra quê? O que tá ganhando com isso? Então, sei lá, na minha cabeça, pelo menos, né, eu sempre tento falar coisas que eu acho que vai levar o Brasil para um lugar melhor. Posso errar, gente. Posso errar. E eu tenho certeza que eu erro com frequência. Mas eu juro pra vocês, de coração, eu tento, sabe, falar assim, não, eu quero ver a direita ir pra um caminho melhor. Eu quero ver o Brasil, sabe, com a economia pujante,
acachapante. As crianças podendo brincar na rua. Violência ser uma história num passado distante. Que quando acontecer um assassinato no país, vai chocar o país. Meu Deus, uma pessoa morreu. Aqui na Austrália é mais ou menos assim. Meu Deus, a pessoa morreu. Meu Deus do céu. Choca a sociedade, porque não é normal. Não é normal. Ver as crianças ficar assim, rapaz, que menino inteligente é esse? Cada ano que passa as crianças estão mais inteligentes. É isso que eu quero. E eu não conseguia ver, como eu continuo sem conseguir ver, a chance disso acontecer sob o domínio da esquerda. Olha um cara com experiência, com voz na esquerda, olha o que ele está tentando falar. Temos que nos colocar aqui como grupo mais forte para nossas ideias vingarem. Este governo ele não é 100% da nossa forma. Não adianta ficar jogando papapatititi. Imagina se a direita tivesse pegado um pouco, né, desse sentimento e aplicado. Tinha mais algumas coisas para falar aqui também sobre a questão da Marina, mas eu vou deixar para amanhã. E também outros eventos internacionais que tem algumas coisas que seriam interessantes. Eu até acabei pesquisando as notícias e me deparei com as notícias antigas, até da Folha de São Paulo, do ano de 1999. Interessante. Devo trazer no vídeo de amanhã para fazer essa questão ligada à Agenda Verde. Mas, por hoje é isso. Aqui estão os links do vídeo de hoje. Não deu tempo de falar da Amazonas, das Americanas, mas de comenta amanhã. E é isso. Se gosta do meu trabalho, passa no meu canal, tem um botão de valeu, tem um pé na descrição, falo isso sempre. Compartilha esse vídeo. Vou mandar lá essa questão lá da investigação, da tornozeleira sendo monitorada junto com as câmeras, etc. Lá no canal do Telegram. O link tá aqui na descrição. E com fé em Deus, eu espero poder estar aqui amanhã de novo. E no mais, aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!